Fala aí galera, eu soltei e esqueceram dele. A Konami esqueceu dele, mas os jogadores não. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre alguns dos impactos que teve da última banlist, né? Que todo mundo já tá ciente, a banlist obviamente já tá vigente, apesar de a gente tá esperando a próxima Main Collection chegar, o Dawn of Dimensions, pra de fato dar uma sacudida no formato. Daqui a pouco vai ter um ICS no Peru, e o ICS no Peru vai ter já a nova coleção vigente, que chega na quinta-feira que vem, estando legal na sexta, e o torneio já é no fim de semana que vem, então a gente já vai ter o vislumbre inicial, depois vai ter um outro ICS, acho que nos Estados Unidos, e aí vem o ICS do Brasil, e a gente vai ter uma definição, porque vão ser torneios em semanas seguidas, né? Já com o Dawn of Dimensions, e aí sim a gente vê de fato os impactos da banlist com as novas coleções em Premier Events, né? Quem tá treinando obviamente já tá vendo quais são esses impactos, mas pro jogador leigo e básico como somos nós, a gente precisa dos torneios para poder ter o resultado disso na prática, tá? E aí é claro que a banlist fez movimentações no jogo, e a gente esperava que algumas coisas fossem acontecer e algumas coisas não aconteceram. E aí é que entra na questão de não está fazendo nada agora, não vamos mexer, porque não é problema agora. A questão é que eventualmente isso pode vir a ser problema. E o deck que vamos falar hoje é um desses que escapou na lista. A Konami esqueceu dele, ou será que na verdade tem um plano por trás disso? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então, aqui na tela eu tô mostrando a recapitulação do que foi a última banlist, tem esse vídeo aqui em cima, obviamente, que você pode me acompanhar pra ver com mais detalhes, falando só da banlist em si e das mudanças que eu imagino pro formato, pelo menos a visão inicial depois que a banlist lançou. E aí a Konami fez lá alguns hits e a gente imaginava que uma das questões, que eu já comentei no meu vídeo de banlist, né, uma das questões que essa banlist iria fazer seria uma banlist pequena, porque o objetivo da banlist, ele não tinha um alvo muito claro no formato, porque nós tínhamos os novos decks do Justice Hunters que foram lançados em 1º de agosto. Então, a banlist que saiu em setembro, para ficar válida no dia 15 de setembro, então é um mês e meio de formato que a gente tá tendo, né? E aí os decks do Justice Hunters, o Yuumi, o K9, com o Vanquish, o Crystron, né, e tal, e também o Dracotail, eles tinham uma armadura de roteiro para não tomar hits por aí. Então o que eu esperava era que fosse vir um hit que mexesse especificamente em decks do formato anterior, para poder limpar muito mais o formato e tirar essas questões fora do teu controle que pode rolar pelo fato dos decks do formato anterior ainda serem fortes e eles poderem aparecer e preocupar os outros. A partir do momento em que você faz com que, beleza, esses decks novos são os melhores, mas sempre tem no retrovisorzinho ali, ó, que pode aparecer nego usando esses decks, porque eles são muito bons ainda, sabe? Então que a banlist viesse e desse um hit forte nesses decks que ficaram para trás, para limpar melhor o formato para os decks do presente. Mas o que eles fizeram foi uma rota um pouco esquisita, porque eles mexeram os decks do meta anterior, mexeram, mas não mexeram tão forte quanto deveriam mexer. Isso talvez não fosse tanto um problema se eles não tivessem mexido nos decks do momento atual. Eles mexeram também neles. Então, além de mexer pouco nos decks do meta antigo, eles mexeram também no meta atual. E o meta atual, ele tem uma tônica bem diferente do meta anterior. O formato anterior, se vocês lembram bem, nós tínhamos o Mitsurugi e o Malice no auge do seu poder, além do Ryzel, né, também junto com o Mitsurugi, e isso tinha algumas complicações, porque pela forma com que os decks são feitos, a gente tinha um formato esquisito no uso de Hand Trap. A gente tinha que ter cartas de impacto altíssimo para poder dar certo o uso, né, porque caso contrário, o deck jogando era uma mesa inquebrável. Esses decks do meta atual, eles, apesar de sim ter principalmente o Crystron, né, que tem uma mesa mais inquebrável, e o Vanquish, que é bem agressivo, apesar de ser menos consistente, mas o teto do Yuumi, o Dracotail, esses decks têm um teto mais baixo, tá? E aí a gente consegue adaptar o uso de tech muito melhor, para o formato ser mais saudável. Então, observa o que aconteceu. Eles não mexeram tanto nos decks anteriores, porque eles entenderam que os decks de agora já colocaram esse deck para escanteio, mas eles mexeram no deck de agora. E o que acontece quando rola esse tipo de coisa? Você dá respiro pros decks que apanharam um pouco subirem de volta no formato. E é mais ou menos esse o tópico, tá? Eu vou trocar aqui a tela pra gente ver, dar uma olhadinha rapidola aqui. Esse aqui é o vídeo que o Joshua fez falando sobre a tier list dele pro formato, né? E aqui é a análise do Joshua.
comentando sobre os decks. Essa parte de baixo aqui é bem interessante, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ela em breve, mas aqui ele ranqueou um pouco os decks depois da Banlist e com o Doom of Dimensions já vigente, e aí ele entendeu que os decks mais interessantes pro formato seriam o Yuumi e o Dracoteio, que é o que todo mundo já imagina, tendo queda aqui do Vanquish e do Crystron também, dos decks de Canine, e aí o Mitsurugi acabou sendo o deck que pegou esse slot no Tier 1, e vendo outras banlists outros tier list de jogadores experientes assim, eu vi colocando o Mitsurugi como sendo um contender competitivo bem interessante, tá? E aí a banlist não mexeu direito nele e ele voltou pro jogo. E não mexer direito nele significa o quê? Até no meu palpite, no meu vídeo de palpite, eu falei que talvez fosse o caso só de mexer dentro do... de mexer na ponte, né, no Feral Imps, e aí mexer no Ryzel em si, talvez o Mitsurugi nem devesse tomar alguma coisa. Ele devia tomar alguma coisa ali no Prayers, no Pré-Prep, talvez nos dois, além do Feral Imps como tomou. O Ryzel deveria ter sido batido mais, eu acho ainda, talvez banimento do Dual Drive, alguma coisa assim, e no Malice, um banimento de um Link grande, sabe, deveria acontecer além do banimento do Splash Mage. Eles deveriam ter apanhado mais, eles não apanharam. Mas observa que o que tomou lista de fato foi realmente a ponte do Mitsurugi, que é o Feral Imps, que qualquer deck pode fazer ele. Então tinha a engine de Orcush, que você botava Arpa e Gilso do lado pra fazer um Feral Imps e pegar o Habakiri, rolava isso direto, então baniram essa ponte tranquilo, mas o Mitsurugi como um deck não morreu, ele continua existindo, né, porque as cartas não foram mexidas. Eu vou trocar aqui pra gente acompanhar rapidão, dentro da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, que é exatamente essa tela que eu tô aqui no layout, nós temos aqui, por exemplo, o Continental Europeu que rolou há um tempo atrás, e a gente tem, aqui ainda não tinha o Justice Hunters, tá? Então ainda era o meta do Mitsurugi e do Malice, só que o Vanquish acabou se intrometendo aqui, o Vanquish sem os Canine ainda, né? E nós tivemos o uso desse Fansmith Ryzel Mitsurugi aqui, por exemplo, que é um deck que hoje não existe mais, porque as pontes foram mexidas, e você lembra bem que no meta do Mitsurugi a gente tinha o uso dessas tech cards aqui, porque como eu disse, o jeito com que o Mitsurugi e o Malice existiam no jogo até então, faziam o uso de hand trap ser muito ruim, e você era obrigado a ficar usando essa hand trap de impacto alto e não hand trap de 1 para 1, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, sobre o uso de tech, que tava maluco naquela época, era Lancia, Desesperador, sabe, tinha que ter a porra do Lancia, o Dominus Impulse, se fosse o caso, e aí o Mitsurugi puro tinha esse apego, o draw, tinha que comprar essas cartas, então era bem esquisito o uso de techs. E aí, por causa do uso do draw, o Fansmith te ajudava a desviar porque fazia ponte com a Moon. E os Ryzel tava aqui porque eram uns starter bem maneiro, além de pressão, e aí ele fazia ponte dentro do Feral Imps. As duas coisas morreram. Mas se a gente for olhar em alguns torneios, mesmo antes da banlist ser implementada, nós já tínhamos sim uso de decks de Mitsurugi puro, performando no formato atual, mesmo com o Yuumi, com o Kanai no formato, como por exemplo, essa decklist aqui que é de um Mitsurugi puro, que performou e ganhou, na verdade, o Regional de Londres, que rolou ali, ó, no dia 7 de setembro, antes da banlist ter sido lançada, né? O cara ganhou esse torneio, é um torneio de 195 jogadores, o Regional foi ganhado por ele no meta antes da banlist, com o Vanquish jogando, com o Crystron e tal, e aí tem o Malice aqui que topou também, ó, que desgraça, e o Mitsurugi ganhou esse regional, cara. Ok, tem alguma coisa aqui, hein? Mesmo antes da banlist, esse deck, sim, ele existia e ele catucava o boga dos outros. E você deixava de precisar ter o teu deck tão focado em bombas, e como o teto dos decks de agora são bem diferentes, são bem mais quebráveis em relação ao deck do Malice, que era o meta anterior, e as Mirrors de Mitsurugi, olha como as hand traps mudaram. Você volta a ter o Impermanence da vida e pode usar um Eclipse, porque cola. E aí esse tipo de tech como o Eclipse é bem bom pra tentar quebrar a mesa dos decks do formato atual, por exemplo, muito porque esse deck de Mitsurugi tem uma puta carta que é o Murakumo. E o Murakumo entrando, resetando a porra toda, depois de você tentar jogar, e aí entra o Murakumo porque a Mitsurugi Ritual é absurda e ainda tem um Mirror com pré-prep que é muito bom. Cara, você tem uns retornos assim, umas quebras de mesa e um retorno pro jogo bem interessante. Até porque não é como se não tivesse hand trap, você tem, e o importante é baixar um pouquinho o teto do cara. Baixou um pouquinho o teto do cara, a gente quebra a mesa e volta pro jogo. Beleza que aqui tinha um Feral Imps, mas observa que é um Mitsurugi mais puro, né? Se a gente olha outro regional aqui, ó, o regional de Los Angeles, o Mitsurugi ele não ganhou, mas 2 toparam, o que é algo significativo. E se a gente olha, também tem esboço de decklists muito parecido, sempre nessa vibe de ser, ó, um Mitsurugi mais puro. E no caso da decklist desse amigo, lembrando, isso aqui é o formato pré-banlist,
existe, né? Mas com os Justice Hunters vigente, nós temos esse esboço que o cara usou pra poder topar esse regional. Com os Habakiri, Murakumo, Mitama, 3 Aramasan, Kusanagi e aí cartas Spells, Eclipse, Droplets, e aí ele usa o Impulso e o Imperma, mas a hashtag que ele tem é essa. E por que dá pra fazer um deck desse jeito? Que ele não tem Draw, ele não tem Full, ele não tem Ash. Por que dá pra fazer um deck desse jeito? Porque a mesa dos decks atuais é quebrável. E aí, o que a gente pode considerar como sendo um embate de matchup decente não é nem, deixa eu ver qual é a mesa que o meu deck consegue fazer ganhando indo primeiro. Porque ganhar indo primeiro todo mundo ganha. O importante aqui é a gente ver como é a performance do deck indo segundo. Ganhar indo primeiro, ele consegue fazer uma mesa sólida, porque é um Mitsurugi. E indo segundo, qual é o bagulho indo segundo? Dá pra fazer alguma coisa? Sim, a engine é agressiva e as techs alinhadas na agressividade do deck no formato atual, tendo os decks que tem, o cara conseguiu performar decentemente. Como pode ver no extra deck, por exemplo, não tem um Feral Imps. E se a gente olha outro regional, também tem o Mitsurugi ganhando. E é um Mitsurugi, nesse caso aqui, é um Mitsurugi puro? É um Mitsurugi puro também, ganhando também esse regional aqui no mesmo formato, né? Aqui ele tá usando o Imperma, o Impulse, Ash Blossom e Fualos, não tá usando o Droplets nem o Eclipse, mas deve estar no side. Tá no side com certeza, algumas cartas, e aí ele ainda pode buscar essa carta nojenta, porque você faz o Granite e pode baixar essa Floodgate, né? Se o meta acaba desenrolando pra questão de board breakers e tal, você pode baixar esse Fossil Dyna protegido pela tua trap, isso aqui é bem injusto. Inclusive, eu quero fazer um vídeo falando sobre esse tipo de formato, onde o ceiling é baixo dos decks, o que te incentiva a tentar jogar com algumas vertentes de board breakers, o que fomenta Floodgates no formato. Isso é bem escroto, porque, né, jogar de board breaker é deixar o oponente fazer o que ele quiser. Quando ele faz o que ele quiser, ele pode alcançar Floodgates. Enfim, isso aqui é só pra te mostrar que o que a Banlist fez, né? Ela habilitou o espaço de um deck que já vinha performando decentemente antes da Banlist. Mais um top em um regional, em um Premier Event aqui, ó. Mais um top em um regional, tudo bem que isso é com menos pessoas, mas é mais um top em um não é Premier Event, né? Em um regional que esse deck foi usado no meta do Vanquish Canine, do Strong Canine, do Yumi, e esse deck performa. Ele consegue ter um embate matchup até decente, sabe? Mas não a ponto de ele performar indo muito bem em um Premier Event de fato, em um ICS da vida. Beleza, mas ele tava lá, como sendo um deck do formato anterior. Como a Banlist não machucou esse core aqui, ó, que era um deck que já vinha performando, ele vai ficar no formato, e não só isso, ele tem bons embates de matchup no formato contra os decks que ficaram por lá, como o Yumi e o Dracotail. E como esses decks não tomavam o draw caiu, e aí faz com que esse deck fique melhor. É claro que agora, talvez o draw volte, e com o draw voltando, talvez você já comece a pensar se vai valer a pena usar isso aqui ou não, sabe? Esse tipo de coisa. E o Fiendsmith, ele perdeu a Moon, então não dá mais pra fazer esse deck com o Fiendsmith pra jogar melhor pra cima do draw. Então, enfim, o meta vai se desenvolver, mas é só pra mostrar que, cara, olha o que a Banlist fez. A próxima Banlist só rola agora em dezembro, mas como ela não mexeu o que deveria nos decks antigos, tanto no Ryzel como no Mitsurugi, me arrependo então de não ter falado que a lista deveria sim ter sido mais pesada, a limitação do Habakiri, o Prepare of Heights, o Prayers, mas 2 cartas dessa do main deck deveriam ter sido mexidas sim, além do que aconteceu, né? O banimento no Feral Imps, no mínimo, e aí no Ryzel até bater mais, talvez o banimento do Dual Drive eu já me deixaria bem feliz, porque dá pra você fazer ponte de 2 nível 4 aqui que você faz, ao invés de fazer um Granite, você pode fazer um Dual Drive que pega a jogada de Ryzel, dá pra fazer também, sabe? Dá pra fazer também, porque o Dual Drive é genérico e ele ainda existe. Tanto que o nosso mano Reich, né, ele ganhou o regional de BH jogando com o Ryzel Mitsurugi, com uma engine bem pequena, sem Fiendsmith, bem pequena de Ryzel, e um monte de Mitsurugi no meta do Yumi e do Dracotail, né, e do Vanquish Canine, enfim. Então, era mais ou menos isso aqui que eu tinha pra falar sobre a questão disso, de ter escapado da Banlist, não ter tomado o que queria, e o Mitsurugi voltou pro jogo, ele é um contender. Mas aí a gente entra na questão, e eu fui tentando parar pra pensar se tinha alguma coisa pensada por parte da Konami, de por que eles não mexeram mais nesses decks aqui. Será que eles são burros, assim como eu, que achou que o banimento deveria ser mais pesado no Ryzel, e eu acho que deveria ser mais pesado ainda, mas só banindo o Feral Imps, o Mitsurugi estaria tranquilo de existir? Eles pensaram algo nessa vibe? Ou será que tem alguma questão em volta do Premier, do World Premier Pack? Porque se você não sabe, o Mitsurugi é um deck exclusivo TCG, ele não existe no OCG, ele não impactou o formato do OCG em momento algum. O Ryzel já impactou e já tomou lista. O Yumi tá jogando por lá, mas daqui a pouco, nesse fim de semana, tem banlist, que vai mexer nos decks do formato atual. E o Mitsurugi vai ser lançado daqui a pouco, o Mitsurugi puro. Vai moldar o formato do OCG, o Mitsurugi por lá, e aí qual que é a questão?
Como o Mitsurugi vai ser lançado por lá, geralmente, quando o deck é lançado por lá, ele, se for relevante, se for um deck pica, né, ele recebe uma carta nova. E essa carta nova pode ser uma carta que vai, inclusive, impactar ainda mais o meta do TCG. Porque essa carta nova que o OCG lançar, ela daqui a pouco chega no TCG, talvez na Main Collection, já de fevereiro ou de maio. E se isso acontecer, será que eles vão mexer do Mitsurugi agora em dezembro, por exemplo? Então, é o tipo de coisa que eu parei pra pensar, sabe? Será que tem algo pensado aqui? Será que esse Premier Pack vai lançar uma carta nova de Mitsurugi impactante pra garantir que o Mitsurugi vai ser o meta no OCG? E quando isso acontecer, porque acabou, tá? O lançamento do TCG de carta Mitsurugi. As cartas que tinham pra lançar foram lançadas. Que são 8 cartas, eu acho, né? Ou são 10. Então, as cartas que tinham pra lançar foram lançadas. Mas no OCG vai lançar uma a mais. E essa uma a mais que eles vão lançar, por exemplo, pelo menos uma, pode ser a carta que vai garantir o Mitsurugi como sendo deck do topo quando lançar por lá. E essa carta vai vir pra gente em algum momento. Talvez já na coleção de fevereiro, mas a coleção de fevereiro é a que a gente tá vendo já o spoiler, né? Que é a... Caralho, aquela que lança o Full Hire, esqueci qual é o nome da coleção. Burst Protocol. Vai ser na Burst Protocol ou vai ser só na outra de maio, que ainda nem existe no OCG? Será que a Konami tem um plano de não... Porque se for esse o plano, o Mitsurugi não vai ser mexido também em dezembro, entendeu? E a gente vai ter que aguentar um tempo a mais. E aí em dezembro, eles talvez mexam no Yumi... Não sei, cara. Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. Mas aí eu queria explorar um pouco isso aqui, porque o Mitsurugi sendo um TCG exclusivo, eu fui parar pra pensar nessa afirmação que eu acabei de fazer, de que se vai chegar esse deck no OCG, então ele vai receber um suporte bom. Será que é isso mesmo ou será que a gente tá impactado pelas cartas boas que o OCG lançou e que de fato foram impactantes? A gente pensa que é todas, mas na verdade não é. A última carta que eu lembro que foi lançada e causou um impacto absurdo não foi o Subterror Guru, porque o Guru ele é do Subterror e o Subterror ele foi um TCG exclusivo. Mas aí a gente olha até pra essa data que tá aqui, ó, porque o Subterror, cara, ele começou a ser lançado no TCG como TCG exclusivo, acho que foi em The Dark Illusion, meio de 2016. Eu lembro perfeitamente que eles iam lançando, que era a forma antiga deles lançarem, né, de 4 em 4 cartas nas coleções da temporada por um ano. Então começou a ser lançado ali no meio de 2016 e no meio de 2017, que é 4 Main Collection que tem nesse período, foi lançado 4 cartas em cada Main Collection dessa, totalizando 12 no final. Depois que ele terminou de lançar com essas 12 no TCG, eles soltaram o deck no OCG em um Premier Pack, e no Premier Pack, eu acho que foi no Premier Pack, e aí eles deram um suporte novo, lá no OCG, pro Subterror lançando o Guru, e a carta que a gente lembra de verdade, que aí sim foi quem causou um impacto absurdo, que foi a carta do Spyro. O Spyro também é um deck TCG exclusivo que foi lançado junto com o Subterror, tá? E aí a gente teve a temporada inteira lançando 4 em 4 cartas pra gente, e depois que terminou, no auge do formato Azul no TCG, eles soltaram isso lá no OCG. Tanto que aqui, ó, no TCG, mas aqui não é a carta boa pra eu mostrar isso, né? Eu tenho que procurar aqui, ó, Spyro, só pra gente ter essa prova. A primeira leva tinha um Super Agente, né? Então, o Super Agente aqui, ó, ele foi lançado no TCG, ó, em agosto. 3 de agosto de 2016. E lá no OCG, ele foi lançado, ó, em setembro de 17, só, que ele foi lançado no OCG. Mas, nessa época, quem foi lançado também, ó, em setembro de 17, foi o Double Helix, que foi lançado lá no OCG, porque foi pra acompanhar o Spyro, né? Então o Spyro foi TCG exclusivo, passou o ano todo lançando por aqui no TCG, e quando soltou lá no OCG o deck do Spyro, como importe pra eles lançaram uma carta OCG exclusiva nova, que era o Double Helix, e fez o Spyro ser Tier 0 por lá. Não demorou muito tempo, pra gente foi bem rápido, chegou o Spyro Double Helix aqui pra gente, né? Ainda em 2017, e fez o Spyro ser Tier 0 aqui também. Então eles soltaram essa carta impactante pra caralho. Só que o Subterror, que era o deck em paralelo, ele não foi lançado pro TCG na hora, né? Ele teve o mesmo comportamento. Começou a ser lançado no meio de 16 no TCG, passou o ano, a temporada inteira recebendo suporte, e foi lançado lá no OCG no mesmo período. Em setembro de 17 saiu o Subterror Guru como OCG exclusivo, como importe do deck deles. Mas no TCG ele foi chegar 2 anos depois, quase 2 anos depois, em janeiro de 19. Então, mas enfim, esse aqui foi o último que eu lembro que foi lançado como impacto gigantesco mesmo. É claro que antes disso, nós tivemos outro deck TCG exclusivo, que é
o Burning Abyss, né, cara? O Burning Abyss, ele foi um TCG exclusivo muito impactante, que foi lançado aqui pra gente, ó, em agosto de 2014, lá na Duelist Alliance, e no OCG ele foi lançado em setembro de 15, um ano depois. E quando isso aconteceu, o que eles fizeram? Eles lançaram uma carta nova, exclusiva ao OCG. Que carta era essa? Mano, a Beatriz. Só a Beatriz que eles fizeram lá no OCG, tá? Então, eles soltaram a Beatriz no OCG em setembro de 2015, e pra gente ela só chegou em março de 16 em uma Gold aleatória, sabe? Então, o BA, que é antes do Subterrâneo do Spyro, bem antes, eles tiveram esse comportamento também, né? Então o TCG exclusivo foi lançado, causou impacto no TCG, porque diferente do Subterrâneo e do Spyro, eles não tiveram impacto no jogo. Só teve impacto com a carta OCG. O BA não. O BA foi lançado, teve impacto no TCG, do instante que ele foi lançado, jogou, tomou lista, e aí a Beatriz veio e resgatou um pouco mais o deck de BA. Mas quando o BA foi lançado como importe pro OCG, o BA já tinha banlist no TCG. Ele foi lançado como importe no OCG. E o OCG falou, toma a melhor carta do deck pra vocês, que é a Bia. Só que foi sinistro. Então é algo nessa vibe que a gente fica na cabeça, que é o que acontece no OCG quando eles recebem importe. É isso que fica na nossa cabeça. Imagina com o Mitsurugi. O BA é o paralelo perfeito, porque é um deck que foi lançado como exclusivo TCG, teve um impacto no TCG, chegou a tomar banlist. Se as coisas derem certo, o Mitsurugi tomaria a lista em dezembro, por exemplo. E aí, quando chega lá pro pessoal esse deck, eles dão um suporte novo. E se o suporte novo for Pique Bia, amigo, o bagulho vai ser sinistro. Porque aí deixa o deck no topo ainda, tá? Mas isso pode ser só coisa da nossa cabeça e a gente pode ficar só com esses exemplos que são bem impactantes, tanto pro Guru, tanto pro Double Helix, como pra Bia. Mas não é sempre assim, eu não sei se você sabe, mas tem muito deck exclusivo, OCG, cara. E aí eu fui tentar encontrar a lista desses decks e eu vi essa tier list aqui, ó, do, como é que é o nome dele? Do MBT. E aí ele fez aqui uma tier list dos decks TCG exclusivos, tá? Do deck TCG exclusivo. E olhando aqui, eu fui tentar lembrar pra ver se tinha algum deck que tinha tido uma carta solta assim, com impacto grande. Particularmente eu não lembro. Não lembro. Olhando aqui, ó, não tem nenhum deck que teve suporte no OCG exclusivo que foi quebrado. De algum deck, ou que já foi relevante no TCG, porque convenhamos, difícil eles soltarem ultimamente deck TCG exclusivo que tem impacto no meta do TCG, ali no momento, né? O Plunder, teve uma jogabilidade aqui acolá com o Runic e tal, mas nada demais, né? Convenhamos. O deck de B-Trooper tinha potencial. Chegou a ser um deck decente com o Herman Hanson topando um torneio aqui e ali, mas nada demais. E esses decks, quando chegaram no OCG, a Konami não soltou a cartinha, pelo menos não com uma carta absurda, sabe? O GOT teve cartas que lançaram lá no OCG, tipo a nova leva, que eu acho que é o Kif, o Psyx, essas cartas aí, elas são boas, mas nada que colocasse o deck no topo do meta. Então, a quantidade de vezes que tem um deck TCG exclusivo, que é lançado pro OCG, que às vezes nem recebe carta nova, ou essa carta nova não é nada broken, é muito maior do que a quantidade de vezes que tem um TCG exclusivo, é importado pro OCG, e eles lançam a carta Broken, que muda o jogo, sabe? É muito menos. E não sei se o Mitsurugi vai estar nesse balaio aí, tá? Esse Premier Pack, por exemplo, que eles vão lançar daqui a pouco lá no OCG, não sei exatamente a data, mas tá aqui, ó, a capa do pack, eles vão importar 3 decks TCG exclusivo de uma vez. O Mitsurugi é o principal, mas além do Mitsurugi, tem também o deck do Odin, eu não sei como é o nome desse cara aqui, mas é o deck do Temple of Kings, né, das traps contínuas, que é um deck bem maneiro e tal, mas, e se você não sabia, é sim TCG exclusivo, e não existe por lá. Vai lançar com a carta nova pra ele também? Pode ser. E o Mimigu, principalmente o Mimigu, né? Então esses são os 3 últimos TCG exclusivos que vai ser lançado no World Premier Pack deles lá no OCG. E aí, você acha que vai vir carta Mitsurugi? E se vai vir, você acha que é por isso que a Konami não mexeu mais no Mitsurugi ou é só uma coincidência? O que eles mexeram, eles acharam que ia ser válido, que o deck não ia tomar o spot. O problema é que eles mexeram ao mesmo tempo também no Yumi e também no Vanquish, eles mexeram ao mesmo tempo, sabe? E aí é que eu acho esquisito o que eles fizeram aqui, porque eles mexeram nos decks antigos muito pouco e nos atuais eles mexeram também. Só que esses decks antigos eles eram poderosos, mano, talvez mais do que a gente pensasse. Eu já tô até com medo do Splash sozinho não ter feito o impacto que eu imagino que ele causou. Talvez faça, de fato, mas deveria ser mais pesado a lista nesses outros decks. E talvez, enfim, pensando no ponto de vista, e principalmente pensando no ponto de vista em que os decks novos do formato atual tomaram lista. Esse é o principal. Se eles não fossem dar lista em nada do formato atual, talvez essa lista fosse suficiente.
Mas como eles mexeram também nas cartas do formato atual, difícil tancar, tá? E o Mitsurugi tem um retorno pro meta que particularmente eu não esperava. Tem a ver com o Premier Pack? Não sei. Mas é basicamente isso. Talvez eu tenha enlouquecido completamente nessa minha ideia aqui. 25 minutos de vídeo. Mas era o que eu queria te falar, mano. Diz o que você achou. Valeu, falou e até mais. Tchau.